paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Ademar, sou pastor da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, quero louvar a Deus pela tua vida que vai estar escutando este áudio. Hoje nós estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo de número 7, onde nós iremos ver Paulo chamando os irmãos lá em Corinto, chamando a santificação. Nós iremos ver Paulo iniciando o seu capítulo dizendo: ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo, irmãos, baseado nessa passagem, nas grandes promessas de comunhão com Deus, Paulo pede a cada discípulo que purifique-se a si mesmo. E nós vamos observar que Paulo, já no capítulo número 6, ele já inicia a sua passagem chamando a atenção dos irmãos em Corinto que venham a se santificar. Nós iremos ver isso no capítulo 6, nos versículos 11 a seguir. Nós já iremos ver o apóstolo Paulo já chamando a atenção dos irmãos lá em Corinto, já chamando a atenção para que eles viessem se santificar, né? E quando nós viemos ver, quando Paulo encerra o capítulo de número 6, ele encerra dizendo: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo quer dizer nesse último versículo que Deus, ele habita, né, no meio dos fiéis. Então Paulo está chamando os irmãos ali de Corinto já para que viessem se santificar, chamando os irmãos lá em Corinto, falando que justiça, ou seja, como pode o fiel viver com os infiéis, como não podemos servir a Deus e a Belial. Então o apóstolo Paulo, ele já começa no capítulo 6, do versículo 11 a seguir, ele já começa a chamar os seus irmãos a atenção. E quando chega no capítulo de número 7, nós iremos ver também ele continuando essa exortação, chamando a atenção da santidade cristã, né? Ele diz na sua passagem, e baseado, irmãos, nessa passagem, ele diz nas promessas de que Deus ia receber os coríntios favoravelmente, lá no capítulo 6, no versículo 17, sustentando-os e protegê-los como um pai faz com os filhos. Paulo exorta-os a purificar-se de toda a imundícia. Em outras palavras, deveria retirar toda a sujeira da carne e do espírito, banir os falsos mestres em seu meio. E o objetivo da purificação é aperfeiçoar a santidade. Isto implica dedicar-se a Cristo e viver em retidão. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção, que nós venhamos buscar a santificação, sem a qual nós jamais poderemos ver o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção aos irmãos aí em Corinto para que viessem se santificar a cada dia, que viessem se purificar a cada dia, que viessem buscar a santificação, que eles viessem viver, não mais viver eles, mas que Cristo viesse viver na vida deles, que Cristo viesse ser o único na vida deles, que Cristo viesse estar presente na vida deles. Então, que Deus, que eles pudessem buscar essa verdadeira santificação. No próprio livro do apóstolo Paulo, ele disse assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? As palavras do apóstolo Paulo. Então ele quis dizer, irmãos, que quando nós
nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor como Jesus Cristo, é necessário nós ir buscarmos essa verdadeira santificação todos os dias. É necessário nós buscarmos a mudança para nossas vidas. É necessário eu e você estarmos servindo ao Senhor de corpo, alma e espírito. Isso é o que o apóstolo Paulo está chamando os irmãos ali em Corinto, para que viesse buscar essa verdadeira santificação. E nós iremos ver também no versículo de número 2, Paulo diz: recebi-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Então, o apóstolo Paulo ele continua com admoestações aos coríntios para recebê-lo em seus corações. Paulo continua o assunto discutido lá em 2 Coríntios capítulo 6, do 11 ao 13. Corrompemos tais os vossos mestres, estivesse acusando Paulo de tê-lo recolhido o dinheiro para os cristãos pobres em Jerusalém, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 3 ao 4, e tê-lo gastado consigo mesmo. No versículo 3, Paulo continua dizendo: não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Paulo não culpava ninguém, estava defendendo a si próprio, estava defendendo a si mesmo. No versículo 4, Paulo ainda continua: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolações e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Paulo estava cheio de consolação, ou cheio de alegria, gozo, por causa do relato que receberam de Tito a respeito dos cristãos coríntios. Versículo de número 7. Paulo ainda no versículo 5 continua: Paulo se importava com muitos irmãos de Coríntios. Então, irmãos, Paulo ele se importava, Paulo ele queria o bem dos irmãos ali em Corinto. Paulo ele queria a santidade dos irmãos ali em Corinto. Paulo queria que os irmãos viessem buscar essa verdadeira mudança. Paulo queria que os irmãos viessem buscar essa verdadeira transformação. E mais lá para frente nós iremos ver que o apóstolo Paulo ele escreve uma carta, envia aos irmãos ali em Corinto, para que os irmãos ele viessem viver essa novidade de vida. E essa nova carta, o apóstolo Paulo ele diz que foi uma carta rígida, foi uma carta dura, foi uma carta pesada, mas foi uma carta que os irmãos ali em Corinto receberam, a igreja de Corinto recebeu ela com muito amor, recebeu ela com muito carinho, e através dessa carta vieram buscar a santificação, e através dessa carta vieram buscar a mudança. Mas para que esses irmãos ali viessem mudar, foi necessário o apóstolo Paulo escrever essa carta. A gente vai ver mais lá para frente que ele disse que não gostaria de escrever essa carta, mas foi necessário. Então, que Deus ele possa estar abençoando as nossas vidas, que Deus possa estar abençoando nossos corações, e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas nas nossas vidas. No versículo de número 6, ou no versículo de número 5, ainda continuando, anteriormente o apóstolo havia escrito: não tive descanso no meu espírito, referindo-se à sua passagem por Torde, lá no capítulo de número 2, do capítulo número 2, 12 e 13, de 2 Coríntios. Em tudo fomos atribulados. A mesma expressão em grego, embora traduzido de modo diferente e utilizado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, para expressar o sofrimento do apóstolo em seu ministério. No versículo 6, vamos lá, no versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. O Senhor nos consolou, ou seja, encorajou Paulo, permitindo que ele visse Tito outra vez. Nós, lá no início, nós iremos ver que Paulo, ele se sente alegre, por a volta de Tito. Ele se sente alegre porque teve notícia de Tito, a passagem de Tito ali em Corinto, quando Tito estava ali na igreja, que Paulo enviou a carta, que os irmãos receberam Tito com amor e carinho, e Tito chegou com
com resposta animadora ao apóstolo Paulo, quando Tito chegou dizendo que os irmãos ali em Corinto receberam a carta do apóstolo Paulo, que receberam ele bem, que trataram ele bem. Então nós iremos ver o amor que aquele povo ali tinha por Paulo. A gente vamos ver o amor que aqueles irmãos ali em Corinto tinham por Paulo. E através da carta que o apóstolo Paulo escreveu, eles receberam Tito com amor e com carinho e buscaram a santidade. Nós iremos ver que logo mais Paulo se sente alegre por isso. Paulo se sente alegre pelos irmãos ter alcançado essa santidade. No versículo 7, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação como que foi consolados de vós, contanto nos a vossa saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijo. Versículo número 7, Paulo se animou ao saber como Tito havia sido recebido pelos coríntios e ao perceber que aqueles cristãos tinham aceitado sua exortação. No capítulo 8, capítulo 8 e 9, Paulo ainda continuando falando, Paulo se entristeceu por ter sido necessário escrever uma carta rígida ou uma carta dura aos coríntios. Entretanto, como ele fez, como que eles se arrependessem e se voltassem para Deus, a tristeza do apóstolo foi transformada em alegria. Tradicionalmente, esta carta tem sido identificada como 1 Coríntios. Alguns comentaristas, alguns estudiosos mais recentes sugerem que seria outra carta que Paulo teria escrito logo após 1 Coríntios e que não foi preservada. Alguns estudiosos acreditam que teria outra carta sem ser 2 Coríntios, que haveria outra carta, mas esta carta foi perdida, segundo alguns estudiosos, mas eu fico com a primeira opção, eu fico com 1 Coríntios, que foi a carta que Paulo escreveu aos irmãos ali em Corinto. Versículo 10, irmãos. Versículo 10, o apóstolo Paulo ainda continua: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus, a genuína tristeza gerada pelo arrependimento quanto ao pecado cometido, leva a pessoa a uma mudança de mentalidade e a uma reconciliação com Deus, como o temor, arrependimento significa voltar-se para Deus, que é o Salvador. O arrependimento resulta em libertação espiritual e salvação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Irmãos, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, a verdadeira tristeza, quando ela chega, ela vem para mudar. Então a verdadeira tristeza, ela traz o arrependimento, porque a verdadeira tristeza, ela vem de dentro para lá fora. Ela reconhece, o homem reconhece que ele não é nada, o homem reconhece que sem Deus ele não é nada, o homem reconhece que só Deus é quem pode lhe dar vida, o homem reconhece que só Deus é que pode lhe fortalecer, o homem reconhece que só Deus pode perdoar os seus pecados, o homem sabe que só Deus pode perdoar as suas transgressões, o homem reconhece que ele é pecador, que ele é falho, que ele não é nada, que ele é pó, que ele é cinza. Esse verdadeiro arrependimento gera libertação, esse verdadeiro arrependimento gera transformação, esse verdadeiro arrependimento gera milagre nas nossas vidas, que os irmãos ali em Corinto alcançaram, ou através dessa tristeza genuína, através dessa tristeza segundo Deus, gerou arrependimento, gerou transformação, gerou milagres na vida dele, gerou libertação espiritual na vida dos irmãos ali em Corinto. No versículo 11, segundo Deus fosse contristados. Embora Paulo tenha sido rígido em sua carta anterior, lá no versículo 8, elogiou bastante os coríntios pela maneira como reagiram às suas admoestações. Capítulo 12, no versículo 12,
No versículo 12, Paulo ainda continua, né? Paulo escreveu a carta usando a vara, versículo 8, não apenas para corrigir a pessoa que havia pecado, mas também para dizer aos coríntios que se importava com eles, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 14. Como eu disse no início, irmãos, Paulo ele tinha um amor muito grande. Paulo ele tinha um amor muito grande pelas almas. Paulo ele tinha um amor muito grande por Tito. Paulo ele tinha um amor muito grande pelos irmãos ali em Corinto. E como eu disse no início, foi necessário Paulo escrever essa carta para que os irmãos viessem se arrepender, para que os irmãos viessem mudar, para que os irmãos viessem deixar Deus entrar nas suas vidas, para que os irmãos viessem deixar o mover do Espírito Santo ser sobre a vida deles, né? E no versículo 13, por isso fomos consolados pela vossa consolação. Versículo 13, Paulo enfatiza dizendo, por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recebido por vós todos. O consolo que Paulo não pôde alcançar anteriormente, lá no versículo 5, veio após o relato de Tito sobre o progresso espiritual dos irmãos lá em Corintos. Versículo de número 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado, mas como vos dissermos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Paulo se gabava para com Tito de que os coríntios seria obediente às suas instruções. Na 1 Coríntios capítulo 5, esta previsão se tornou realidade. No versículo 15 a 16, para encerrarmos, o apóstolo Paulo encerra o capítulo de número 7 dizendo, e o seu interminável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebeste com temor e tremor. Então, irmãos, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele encerra dizendo, sempre devemos receber os mensageiros de Deus e a palavra do Senhor com reverência e respeitar. Tais atitudes traz bênçãos de Deus e aumentará a confiança dos líderes cristãos em seus liderados. Então, meus amados, minhas amadas, aí está o estudo do capítulo de número 7, que Deus ele possa estar abençoando a tua vida, amém, que a bênção do Senhor seja manifestada sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.